As palavras cortaram o bate-papo caloroso como uma faca arrastada sobre porcelana fina. Você sabe cozinhar? Bruno provocou, com aquela voz preguiçosa de quem já tinha tomado uma taça a mais de vinho tinto. Ele se recostou na cadeira, os olhos brilhando sob o lustre da sala de jantar. Meu marido, Rodrigo, não perdeu o ritmo. Ele gesticulou na minha direção com a taça de vinho, sorrindo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela não trabalha. Deixa ela cozinhar e limpar para todo mundo. Risadas percorreram a mesa nossos amigos, os pais dele, até nossa filha Juliana abafando um risinho. Eu estava parada na porta, segurando a pesada travessa de salmão com crosta de ervas, o vapor subindo contra meus pulsos, o cheiro de limão e endro preenchendo o ar. Sorri, o mesmo sorriso praticado que usava há anos. O tilintar dos talheres recomeçou. Alguém elogiou o molho. O pai de Rodrigo ergueu a taça num brinde vago. Ninguém olhou diretamente para mim. Coloquei a travessa com cuidado, a porcelana fria sob meus dedos e voltei ao ritmo de encher copos de água e recolher cestinhos de pão. A mesa de madeira brilhava sob a iluminação suave, salpicada de guardanapos de linho e garrafas meio vazias. Do lado de fora das janelas altas, as luzes do bairro residencial que cuidávamos juntos havia 2 décadas se acendiam uma a uma contra o céu que escurecia cedo. Aos 45 anos, eu achava que conhecia cada canto dessa vida. Isadora Mendes, esposa de Rodrigo Mendes, mãe de 2 filhos, dona dessa bela casa num bairro tranquilo nos arredores de São Paulo. Aquela noite era para ser uma celebração à promoção recente de Rodrigo, um raro encontro do nosso círculo. Eu tinha passado a tarde picando, selando, provando sabores do jeito que um dia construía campanhas de marketing. Agora essas habilidades pareciam distantes, como histórias de outra mulher. Eu me movia entre a cozinha e a sala de jantar com a eficiência nascida do hábito longo. O zumbido da geladeira, o chiado fraco do calor residual do forno, o murmúrio baixo da conversa, tudo me envolvia como um cobertor familiar. A mãe de Rodrigo cruzou o olhar comigo e ofereceu um pequeno aceno de aprovação, o cabelo grisalho captando a luz. "Está tudo lindo, querida", disse baixinho quando passei. Sorri novamente. Mais tarde, depois que os últimos convidados foram embora e as crianças subiram, a casa se acomodou no silêncio da noite. O cheiro de alho assado ainda estava nas minhas mãos, enquanto eu limpava as bancadas de granito, o pano fazendo círculos constantes. Rodrigo entrou, afrouxando a gravata, os ombros largos relaxados pelo bom vinho e boa companhia. "Você arrasou hoje", e disse ele, rolando o feed no celular. Bruno não parava de falar daquele salmão. Enxaguei o pano em água quente, vendo as bolhas de sabão descerem pelo ralo. Que bom que todo mundo gostou. Ele veio por trás, pousando a mão na minha cintura, o toque familiar e breve. "Você é o coração desta casa. Sempre foi." Depois ele saiu, indo para a sala, me deixando com o tilintar quieto dos pratos e o peso das palavras dele ainda ecoando. Não dormi bem aquela noite. O ventilador de teto girava preguiçosamente no alto, projetando sombras cambiantes nas paredes do quarto. A respiração de Rodrigo era profunda e tranquila ao meu lado. Eu ficava ali deitada, sentindo os lençóis frios contra a pele, a dorzinha familiar na lombar de tantas horas em pé. Aos 45 anos, eu tinha imaginado esta fase da vida diferente. Mais equilíbrio, talvez, voltando para o trabalho de consultoria agora que Juliana estava na faculdade e Mateus quase lá. Mas a empresa de Rodrigo exigia cada vez mais. As preocupações de saúde dos pais dele tinham aumentado e, de alguma forma, os dias se enchiam com as necessidades dos outros. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas persianas da cozinha enquanto eu media o pó de café, o aroma rico se abrindo no espaço silencioso. Rodrigo apareceu com a camisa bem passada, já revisando e-mails. "Bom dia. O de sempre para o almoço?", perguntou, beijando minha bochecha. Assenti, colocando fatias do salmão que sobrou numa marmita, adicionando folhas frescas com a precisão da rotina. A mãe dele chamou lá de baixo do quarto de hóspedes, perguntando sobre o horário dos remédios. Respondi calmamente, a voz firme. A casa se movia ao meu redor, portas abrindo, água correndo, vozes se sobrepondo. Eu acompanhava o ritmo. No fim da tarde, me vi novamente na ilha da cozinha, o laptop aberto em vagas de emprego que eu folheava sem muito ânimo havia meses. Mateus entrou de repente,
mochila pendurada no ombro. Ei, mãe, o que tem para jantar amanhã? O treino vai até tarde. Fechei a tela. Vou dar um jeito. Ele pegou um lanche e desapareceu. Rodrigo gritou do outro cômodo sobre uma viagem de trabalho na semana seguinte. A mãe dele precisava de ajuda com a papelada. Os pedidos vinham um atrás do outro, pequenos e razoáveis, cada um ocupando exatamente os espaços onde meus próprios planos costumavam viver. Fiquei na pia mais tarde, as mãos mergulhadas em água morna com sabão, esfregando os restos de outra refeição. As bolhas estouravam suavemente contra a pele. Do lado de fora, as luzes do bairro acendiam uma a uma. Pensei nas risadas da mesa, na naturalidade com que Rodrigo dissera aquelas palavras. Não eram cruéis, eram casuais, quase carinhosas na cabeça dele. Isso as tornava mais difíceis de esquecer. As semanas seguintes passaram na mesma corrente. Eu me adaptava como sempre. O jardim precisava de cuidados antes que a estação seca ressecasse tudo. Consultas médicas se acumulavam. A promoção de Rodrigo trouxe novas obrigações sociais, mais jantares onde eu fazia o papel de anfitriã perfeita. Toda vez que alguém brincava sobre eu não trabalhar, eu sorria e enchia os copos deles, o líquido gorgolejando suavemente da jarra. Uma tarde, dobrando roupa lavada no quarto de serviço iluminado pelo sol, o cheiro de algodão fresco me envolvendo. Captei meu reflexo na janela. A mulher que me olhava parecia competente, composta, mas algo nos olhos dela tinha se apagado, como um cômodo perdendo luz devagar. Continuei dobrando, passando as camisas com precisão afiada, afastando o pensamento. Rodrigo me encontrou ali depois. Você anda quieta ultimamente, disse, encostado no batente. Alisei uma toalha. Só ocupada. Ele assentiu, satisfeito. Essa é a minha garota, mantendo tudo rodando liso. O comentário daquele jantar tinha se instalado na base dos nossos dias, imperceptível para todos exceto eu. Não era dramático. Era ordinário. E coisas ordinárias eu estava aprendendo podiam remodelar uma vida sem que ninguém erguesse a voz. As semanas depois daquele jantar se desenrolaram com a previsibilidade quieta das estações mudando. Folhas caíam constantemente no quintal dos fundos, formando pilhas úmidas. Eu as recolhia todo fim de semana, o cheiro terroso grudando nas luvas. O pai de Rodrigo teve um pequeno susto de saúde, uma tontura que nos levou todos ao pronto-socorro numa terça chuvosa. Nada catastrófico, os médicos garantiram, mas abriu uma brecha. Rodrigo sugeriu que os pais dele se mudassem para o apartamento concluído no porão. Só até ele ficar firme nas pernas, disse no café da manhã, o jornal farfalhando nas mãos. Faz sentido ir. Temos espaço. Concordei, servindo mais café para ele, o vapor subindo entre nós. O porão ficara quase sem uso desde que terminamos anos atrás. Uma generosa área de hóspedes com pequena cozinha e banheiro próprios. Em poucos dias, caixas chegaram. Ajudei a arrumar os móveis, pendurando fotos familiares nas paredes e estocando a despensa com as marcas preferidas dos pais dele. A casa se expandiu para acomodar, luz portas abrindo e fechando em horários novos, vozes subindo pela escada. No começo, parecia uma extensão da vida normal. Ajustei a lista de compras, adicionando porções extras para 4 adultos na maioria das noites. As manhãs começavam mais cedo. A cafeteira zumbia antes do amanhecer enquanto eu picava legumes para a sopa ou checava horários de medicamentos no celular. O ritmo se instalou nos meus ossos. O baque suave de armários fechando lá embaixo. O arrastar leve de chinelos no piso. O jeito como Rodrigo beijava minha testa antes de sair para o escritório, maleta na mão. Você está lidando com isso lindamente. A mãe dele me disse uma tarde enquanto eu dobrava a roupa dela na área de serviço. O calor da secadora enchia o espaço, fiapos grudando nas minhas mangas. Ela deu um tapinha no meu braço, o toque leve e grato. Assenti, empilhando toalhas com bordas precisas. Rodrigo também notou a mudança, do jeito dele. À noite ele chegava mais tarde do escritório, afrouxando o colarinho ao entrar na cozinha onde eu mexia panelas no fogão. Cheiro incrível. Meu pai diz que seu frango ao molho bate qualquer coisa daquele restaurante italiano no centro. Pegava uma cerveja na geladeira, a tampinha chiando ao abrir, e se sentava na ilha enquanto eu trabalhava. Nossas conversas ficavam na superfície. Projetos dele, agendas das crianças, planos de fim de semana. Conversas mais profundas sobre eu voltar à consultoria pareciam sumir no fundo,
Mateus se adaptou rápido, saqueando a geladeira maior sem muitos comentários. Juliana, ligando da faculdade, falava das aulas antes de pedir casualmente se eu podia mandar os biscoitos favoritos dela. Você sempre acerta o ponto, mãe. Eu assava naquela mesma noite, a cozinha quente com açúcar e baunilha, as formas deslizando para o forno com um raspado metálico. No segundo mês, as linhas tinham se borrado sem alarde. Eu não ajudava mais os pais dele. Eu gerenciava as rotinas deles. Consultas médicas enchiam meu calendário. Aprendi quais remédios iam com comida e quais precisavam de água em jejum. A casa zumbia com movimentos coordenados. Meus passos indo e vindo entre os andares, a máquina de lavar rodando cargas mistas, o chop-chop constante das facas na tábua. Numa noite fresca, sentei brevemente à mesa de jantar depois de servir o assado, os sucos da carne ainda brilhando na travessa. Rodrigo olhou surpreso. Você não vai comer na cozinha hoje? Peguei o garfo. Pensei em me juntar a todo mundo. O pai dele pigarreou. Claro. Passa as batatas, por favor? A conversa fluía ao meu redor. Anedotas de trabalho, fofocas do bairro. Eu escutava, contribuindo pouco, o peso do dia se acomodando nos ombros. Mais tarde, recolhendo pratos enquanto os outros iam para a sala, raspava restos no lixo, o barulho ecoando suavemente. Rodrigo me encontrou na pia depois. Água quente correndo sobre minhas mãos. Tudo bem? Você parece um pouco desligada. Esfreguei um ponto teimoso na panela. Só me adaptando. Ele apertou meu ombro. Todos agradecemos. Essa arrumação está dando mais certo do que eu esperava. O celular dele tocou, puxando a atenção enquanto ele se afastava. Fiquei no balcão mais tempo que o necessário, o vapor embaçando um pouco a janela. Do lado de fora, postes de luz projetavam sombras longas no gramado. Aos 45 anos, o tempo tinha um jeito de acelerar. Eu me lembrava da mulher que um dia negociava contratos em salas de reunião no centro, maleta no ombro, ideias fluindo livres. Essa versão parecia cada vez mais uma memória de outra pessoa. Consultas freelance que enviei recebiam respostas educadas, mas nenhuma oferta concreta. Precisamos de alguém mais disponível. Lia um e-mail. Fechei o laptop, o brilho da tela sumindo, e voltei às tarefas da noite, preparando marmitas, limpando superfícies até brilharem sob as luminárias. A mãe dele começou a deixar pequenos bilhetes no balcão, lembretes de preferências de lavanderia e jantar. Eu incorporava sem esforço, a letra agora familiar. Amigos de Rodrigo apareciam mais, atraídos pelo clima confortável. Isadora, você é uma santa, Bruno disse numa reunião improvisada, se servindo de sobras que eu tinha esquentado. Sorri, repondo tigelas, a cerâmica quente nas palmas. As noites ficavam mais quietas no nosso quarto. Rodrigo revisava relatórios na cama, a luz azul da tela projetando padrões fracos nas paredes. Eu deitava ao lado, os lençóis frios e lisos, ouvindo a casa se acomodar, rangidos do porão, o zumbido distante do aquecedor. Meu corpo doía nos lugares de sempre pulsos de tanto picar, lombar de tanto ficar em pé. Mas reclamações pareciam inúteis. Era a vida que construímos, os compromissos que mantinham tudo estável. Num fim de semana, organizando arquivos antigos no escritório de casa, encontrei fotos do começo do casamento. Rodrigo e eu rindo numa viagem à praia, meu cabelo bagunçado pelo vento, olhos brilhantes de possibilidade. Tracei as bordas com a ponta do dedo antes de guardá-las. A mulher daquelas imagens parecia otimista quanto ao futuro que estávamos criando. Lá embaixo, o pai dele chamou pedindo ajuda com o controle remoto. Desci, firmando os passos no carpete da escada. Os dias continuavam sua marcha firme, cada um acrescentando pequenos ajustes até a forma original da minha vida não estar mais claramente visível. Eu atravessava tudo com eficiência calma, o cheiro de refeições no fogo e roupas de cama limpas se tornando as constantes que definiam meu lugar ali. O inverno seco chegou, o ar ficando mais frio à noite e mais poluído durante o dia. Uma neblina baixa de inversão térmica pairando sobre o bairro pela manhã, abafando os sons e tornando o mundo suave. Dentro de casa, as rotinas tinham se solidificado em algo quase perfeito. Eu acordava antes dos outros, o piso frio sob os pés descalços enquanto começava o café, o aroma amargo cortando o frescor. Os cafés da manhã se tornaram elaborados mas eficientes.
tapioca e cuscuz com coberturas precisas para os pais de Rodrigo, ovos para Mateus nos dias de aula, bilhetes para os pacotes de cuidados de Juliana. Os dias se borravam nas bordas, cheios de idas à farmácia onde eu já conhecia os farmacêuticos pelo nome e tardes tranquilas gerenciando contas da casa na mesa de jantar, teclas do laptop clicando suavemente. Eu tinha parado completamente de mencionar oportunidades de trabalho. Quando uma ex-colega mandou e-mail sobre um cargo estratégico de meio período, rascunhei uma resposta numa hora rara de sossego, só para deletar quando a mãe de Rodrigo precisou de ajuda organizando remédios no porão. O e-mail ficou sem resposta nos rascunhos. Em vez disso, foquei no imediato. Dobrar roupa que cheirava ao amaciante de lavanda que todos preferiam, o tecido quente e maleável sob as mãos. Rodrigo prosperava no novo arranjo. Chegava em casa energizado do escritório, batendo a lama das botas no quarto de serviço, bochechas coradas do frio. "Você faz este lugar parecer um lar de verdade", disse uma noite, afrouxando a gravata enquanto eu tirava uma lasanha do forno, queijo dourado borbulhando nas bordas. Os pais dele assentiram da sala onde a TV murmurava baixo. Servi os pratos, a cerâmica quente nas palmas, e escutei enquanto a conversa virava para os últimos sucessos profissionais dele. A invisibilidade entrava por pequenos momentos. No encontro do bairro, um amigo de Rodrigo perguntou o que eu fazia atualmente. Antes que eu pudesse responder, Rodrigo interveio suavemente. "Isadora mantém tudo rodando aqui. Não conseguiria sem ela." Cabeças assentiram em aprovação. Sorri, passando aperitivos, a bandeja firme nas mãos. Ninguém insistiu. Mais tarde, recolhendo copos grudentos de resíduo de vinho, captei meu reflexo na janela escura, competente, composta, mas de algum modo periférica na minha própria história. Mateus começou a tratar a casa como um hotel bem administrado. "Mãe, pode lavar a camisa do treino? Tem jogo amanhã?" Mal olhava do celular. Assenti, adicionando a pilha crescente. O cheiro de suor adolescente se misturando ao detergente mais tarde naquela noite. As ligações de Juliana ficavam mais curtas, focadas em pedidos, em vez de compartilhar a vida. "Você sempre sabe como consertar as coisas", disse ela uma vez. Alívio na voz. Eu escutava, mexendo a sopa no fogão, a colher de pau raspando ritmicamente na panela. As noites muitas vezes me encontravam sozinha na cozinha depois que todos tinham comido. A lava-louça zumbia constante, vapor escapando em baforadas quentes. Rodrigo me fazia companhia brevemente, beijando minha têmpora. "Cansada?" perguntava. Eu balançava a cabeça, limpando as bancadas até brilharem sob as luzes. Os pais dele se recolhiam cedo, os passos sumindo escada abaixo para o porão. A casa ficava quieta, exceto pelo rangido ocasional da madeira assentando. Numa noite especialmente fria, uma dor de cabeça floresceu atrás dos olhos, surda mas persistente. Pressionei os dedos nas têmporas enquanto esperava a água ferver para o chá. Rodrigo notou da porta. "Você devia descansar mais. A gente dá conta." Mas o agente não incluía ele no trabalho diário. Ele se referia ao sistema que criamos, aquele que dependia da minha presença constante. Eu me adaptei ainda mais. Manhãs incluíam exercícios leves no porão para aliviar a rigidez nas costas, o tapete frio contra a pele. Tardes eu apertava leitura ou jardinagem leve quando o frio seco permitia, mas até esses intervalos encolhiam. O círculo de tricô da mãe dele agora acontecia aqui, exigindo mais assados e limpeza. Eu atravessava tudo com precisão calma, oferecendo sorrisos e reposições, as conversas passando por mim como rádio de fundo. Rodrigo e eu dividíamos a cama toda noite, o braço dele ocasionalmente me envolvendo no sono, a respiração dele permanecendo profunda e tranquila. Eu ficava acordada às vezes, olhando os padrões familiares do teto, o peso do dia pressionando. Aos 45 anos, eu entendia os acordos silenciosos dos casamentos longos, os compromissos que mantinham a estrutura intacta. No entanto, uma pequena consciência constante crescia. Eu tinha me tornado essencial sem ser verdadeiramente vista. Um pacote chegou um dia de uma antiga mentora, correspondência reencaminhada contendo atualizações da área. Abri na ilha da cozinha, o papel rígido sob os dedos. Dentro havia anotações de uma conferência que eu um dia frequentara com entusiasmo. Rodrigo entrou enquanto eu lia. "Ainda olhando essas coisas?"
O tom era gentil, mas dispensável. Não precisa se estressar. As coisas estão boas aqui. Fechei o envelope, só atualizando. Ele serviu água, gelo tilintando. Você está onde precisa estar. E a família precisa de você. As palavras caíram suavemente, sem força. Assenti, guardando o pacote numa gaveta. A neblina fria continuava lá fora, embaçando as janelas. Dentro, eu mantinha o calor. Refeições no horário exato. Lavanderia rodando. Consultas marcadas. Amigos comentavam como Rodrigo era sortudo. Os pais dele expressavam gratidão diária em pequenas formas. Um bilhete de agradecimento. Um sorriso compartilhado no café. Mateus e Juliana contavam com a consistência que eu proporcionava. Tudo funcionava lindamente. No entanto, em momentos quietos, limpando o vapor do espelho do banheiro depois do banho, ou parando enquanto pendurava casacos no hall, eu sentia o apagamento gradual. Minhas opiniões sobre decisões da casa pesavam menos. Meu tempo pertencia ao calendário coletivo. A mulher que um dia liderava reuniões e viajava para apresentações a clientes existia principalmente na memória agora, substituída por esta sombra capaz e essencial movendo-se pelos cômodos. Rodrigo sentiu algo durante um jantar raro só nós dois, depois que os pais dele se recolheram cedo. Você anda distante, observou, o garfo parando sobre o prato. A luz da vela tremulava entre nós. Encontrei o olhar dele, administrando apenas os dias. Ele estendeu a mão, apertando a minha brevemente, a palma quente e familiar. Estamos num bom lugar. Não pense demais. Sorri e recolhi os pratos, a porcelana tilintando suavemente ao empilhar. A neblina seca continuava, isolando a casa do mundo externo. Dentro, eu continuava minha navegação cuidadosa, invisível não por negligência, mas por integração perfeita nas expectativas de todos os outros. A primavera trouxe as primeiras chuvas de volta, encharcando os gramados ressecados pelo inverno e despertando as primeiras flores no solo. A casa, porém, mantinha seu ritmo constante interno. Eu cuidava do jardim nas tardes quando o tempo permitia, joelhos pressionando a terra úmida, a terra fresca esfarelando entre os dedos enquanto puxava ervas daninhas. O trabalho físico me ancorava um pouco, o cheiro de terra recém-revolvida se misturando ao zumbido distante de cortadores de grama dos vizinhos. Mesmo assim, esses momentos eram interrompidos por chamadas de baixo ou mensagens de Rodrigo sobre tarefas. As dores de cabeça tinham se tornado companheiras regulares, uma pressão persistente que aumentava com o cansaço. Eu administrava com remédios de farmácia e breves descansos na área de serviço, o calor da secadora um conforto temporário contra as costas. Ninguém perguntava diretamente sobre minha saúde, além de indagações educadas. Rodrigo notava eu esfregando as têmporas e sugeria descansa hoje antes de sair porta afora, maleta balançando. Os pais dele ofereciam recomendações de chá de erva cidreira e boldo. A preocupação era genuína, mas passageira. Coisas pequenas se acumulavam como o pólen cobrindo todas as superfícies. O pedido de última hora de Mateus para consertar o uniforme antes de um jogo, passando a linha sob a luz forte da cozinha, o tecido no meu colo. O pânico de meio de semestre de Juliana, levando a uma montagem de pacote de cuidados a noite toda, caixas fechadas com fitas de dobras precisas, jantares de trabalho de Rodrigo que exigiam eu preparar antepastos com antecedência, a faca ritmada contra a tábua, ervas perfumadas sob as mãos. Numa tarde nublada, a mãe dele me pediu para buscar documentos no escritório de casa. A pasta do imposto, querida, você sabe onde tudo está. Desci as escadas, o carpete macio sob os pés, e entrei no cômodo silencioso forrado de prateleiras. O ar carregava um leve traço de papel antigo e cera de madeira. Localizei a pasta facilmente, as abas rotuladas com capricho da minha organização anterior. Ao me virar para sair, um envelope pardo grosso escorregou de trás de outra pilha, caindo com baque suave na mesa. Peguei. O endereço de retorno era do escritório de advocacia que cuidara do planejamento patrimonial da família anos atrás. Curiosidade misturada ao hábito de minúcia me levou a abri-lo brevemente. Linguagem jurídica enchia as páginas. Alterações na holding familiar, redistribuição de cotas e bens. Meu nome aparecia em várias cláusulas. Li rapidamente, batimento cardíaco estável, depois coloquei de volta exatamente como encontrado, alinhando as bordas com cuidado praticado. O momento passou sem alarde.
Entreguei a pasta de impostos lá em cima. Naquela noite, servindo legumes assados brilhando com azeite e ervas, observei a dinâmica da mesa com mais atenção. Conversas giravam. Rodrigo discutindo tendências de mercado. O pai dele contando histórias antigas, a mãe oferecendo correções gentis. Eu enchia copos, a jarra fria e pesada. Ninguém me puxava para o diálogo, além de agradecimentos pela refeição. Voltei para a cozinha, limpando superfícies até refletirem as luzes, o pano deixando riscos que eu polia. Rodrigo se juntou a mim depois, arregaçando as mangas para ajudar a secar alguns pratos. Uma rara participação. Você realmente se dedicou com meus pais aqui, disse, empilhando pratos com barulho. Significa muito. Estamos construindo algo sólido para o longo prazo. Assenti, entregando outra tigela. A água tinha esfriado na pia, resíduo de sabão agarrado nas bordas. As palavras dele deviam me aquecer, mas caíam com o peso da expectativa. Mais tarde, na cama, a respiração constante dele enchia o quarto, enquanto eu olhava o teto nas sombras. O brilho fraco dos postes filtrando pelas persianas. Os pequenos apagamentos continuavam. Meu convite para o Clube do Livro recusado por causa de agenda, uma oficina virtual adiada indefinidamente, hobbies cortados para caber no calendário da casa. Outra coisa pequena. Encontrar a atualização da apólice de seguro de vida de Rodrigo no correio. Organizei com as contas, notando os beneficiários sem me deter. Segurança financeira, sempre fora um objetivo compartilhado. A casa sendo paga aos poucos. A previdência privada crescendo aos poucos. No entanto, a dependência parecia cada vez mais unilateral. Balancei o talão de cheques na ilha numa manhã quieta, caneta riscando o papel, calculando margens que deixavam pouco espaço para meus planos independentes. A presença dos pais dele amplificava o padrão. Um item esquecido na lista de compras gerava um lembrete gentil no café da manhã, ovos esfriando nos pratos. Você geralmente pega esses, Isadora. Adicionei a lista sem comentário, a caneta pressionando mais firme que o necessário. Mateus pegou o carro para uma viagem de fim de semana, devolvendo com agradecimentos e tanque vazio. Enchi no posto, o cheiro de combustível forte no ar da primavera. Rodrigo sentiu a distância crescente durante um passeio de fim de semana pelo quarteirão, nossos sapatos rangendo nos caminhos de cascalho. Você tem carregado muita coisa, reconheceu, roçando a mão na minha, mas cai bem em você. A família roda mais suave do que nunca. O tom tinha orgulho, não pressão. Apertei de volta brevemente, o gesto automático. As dores de cabeça aliviavam em dias melhores, substituídas por uma fadiga mais profunda que se acomodava no peito. Eu seguia mantendo excelência. Refeições no horário perfeito, lençóis impecáveis, agendas coordenadas. Amigos comentavam sobre a harmonia quando visitavam. Vocês dois têm tudo resolvido, disse um, taça de vinho na mão. Sorri, recolhendo bandejas, os restos raspados para o composte. No jardim numa noite, terra sob as unhas e o cheiro de lilazes florescendo pesado, parei para ver o céu mudar de cor. A casa brilhava atrás de mim, janelas quentes de luz. Tudo parecia ideal de fora. Dentro, as coisas pequenas tinham se acumulado numa estrutura invisível, uma que me mantinha firmemente no lugar. Sacude a terra das mãos e voltei para dentro, a porta dos fundos clicando suavemente atrás de mim. A descoberta no escritório permanecia na borda dos pensamentos, ainda não totalmente examinada, mas presente. Por enquanto eu continuava os movimentos, cada tarefa pequena, outro fio no tecido que se tornara meus dias. O peso era administrável, familiar. Mas pesos, por menores que sejam, eventualmente exigem atenção. O verão trouxe dias mais longos e ar mais pesado, daquele que gruda na pele e faz cada movimento parecer deliberado. Passei as manhãs cuidando do jardim antes do calor subir, dedos roçando videiras de tomate, o leve cheiro verde se soltando a cada toque. A casa operava como uma máquina bem oleada. A essa altura, refeições preparadas, consultas mantidas, espaços cuidados, Rodrigo saía para o trabalho com um beijo rápido, o carro se afastando suavemente pela entrada. Os pais dele se acomodavam nas rotinas lá embaixo, vozes suaves subindo ocasionalmente. Numa tarde úmida, o pai dele pediu ajuda para localizar papéis atualizados de seguro. Na mesa do escritório, Isadora,
Você sempre sabe onde as coisas estão. Limpei as mãos num pano de prato e desci as escadas do porão, mais fresco que o andar principal. O escritório parecia parado, papéis empilhados com capricho da minha última organização. Procurei primeiro no arquivo. Gavetas de metal deslizando com ronco baixo, etiquetas nítidas sob os dedos. O mesmo envelope pardo de meses antes chamou atenção novamente, ligeiramente torto desta vez. Hesitei, depois abri completamente sob o brilho quente do abajur da mesa. Documentos jurídicos se espalharam, holding familiar revisada, alterações no acordo de cotas societárias, cronogramas de bens. Meu nome aparecia de forma proeminente, não apenas de passagem, mas entrelaçado em cláusulas condicionais. Sentei devagar na cadeira de couro, o estofado rangendo levemente. A linguagem era precisa, formal. Porções do patrimônio, contas de aposentadoria e imóveis designados com contingências. O casamento deve permanecer intacto. Papel contínuo de cuidadora primária do lar e família estendida. Compromisso demonstrado com a estabilidade. As palavras borraram momentaneamente enquanto eu lia, o papel frio e liso sob as pontas dos dedos. As datas mostravam revisões pouco depois da mudança dos pais dele. Assinaturas no final, incluindo a de Rodrigo, clara e definitiva. Nenhuma menção à discussão comigo. Nenhuma revisão conjunta. Apenas arranjos silenciosos amarrando a segurança financeira à casa que construímos. O futuro que planejamos à minha presença nesta exata capacidade. Tracei uma cláusula com a ponta do dedo, a tinta ligeiramente elevada. O ar do cômodo parecia mais espesso, o zumbido fraco do desumidificador o único som. Eu deveria ter sentido raiva surgir. Em vez disso, uma clareza fria se instalou. As peças se encaixavam. O desencorajamento gentil das buscas por emprego, os elogios à minha confiabilidade doméstica, o jeito seamless como meu tempo fora absorvido. Não era crueldade, era cálculo envolto em afeto e dever familiar. Dobrei as páginas com cuidado, alinhando cada borda, e devolvi o envelope ao lugar. Entreguei os papéis do imposto lá em cima como pedido. O pai dele me agradeceu calorosamente ao receber, a mão dando tapinha na minha. O que faríamos sem você? As palavras ecoaram enquanto eu voltava à cozinha, sol entrando obliquamente pelas janelas nas bancadas limpas. Piquei legumes para o jantar, a faca firme, o ardor da cebola ardendo nos olhos. Rodrigo chegou mais tarde, afrouxando o colarinho, rosto relaxado depois de uma reunião bem-sucedida com o cliente. O jantar está com cheiro ótimo, disse, espiando a panela onde o molho borbulhava, bolhas subindo preguiçosas. Comemos como de costume, conversa fluindo sobre projetos e planos. Eu escutava, passando pão, a casca crocante sob os dedos. Ninguém notou a mudança na minha postura ou o ritmo medido das minhas respostas. Depois de recolher a mesa, pratos empilhados com tilintares suaves, limpei as superfícies até brilharem, o pano em círculos familiares. Aquela noite deitada ao lado de Rodrigo, os lençóis leves contra o calor do verão, repassei os termos do documento. A respiração dele permanecia regular, braço jogado casualmente. Olhei o ventilador de teto girando devagar, as pás cortando o ar úmido. A descoberta não me destruiu dramaticamente. Ela iluminou a arquitetura por baixo dos nossos dias, o andaime silencioso que mantinha tudo de pé. Nas semanas seguintes, mantive a fachada com precisão, cafés da manhã no horário. Café servido exatamente como o preferido. Compareci a um evento do bairro com o Rodrigo, sorrindo nas apresentações, a mão dele nas minhas costas. Isadora é a cola, disse ele a um colega. Repus bebidas, gelo tilintando nos copos, risadas nos rodeando. Por dentro, o conhecimento criava distância, uma fronteira fina, mas firme. A mãe dele comentou sobre meu silêncio enquanto dobrávamos lençóis juntas, o tecido estalando suavemente. Tudo bem, querida. Garanti que sim, voz calma. Mateus precisou de carona para um emprego de verão. Dirigi com ele, rádio baixo, janelas abertas, ar quente entrando. Juliana mandou fotos do estágio, pedindo conselhos que forneci prontamente por mensagem. Pequenas observações se acumulavam. Rodrigo revisando finanças na ilha numa noite, testa franzida em concentração. Vislumbrei planilhas, mas não disse nada. A vida que compartilhávamos tinha segurança, mas exigia meu apagamento contínuo. Reguei plantas no parapeito da janela, folhas brilhantes sob meu toque,
considerando as contingências daquele documento. Numa caminhada noturna com Rodrigo pelo quarteirão, vagalumes piscando nos quintais, ele apertou minha mão. Orgulhoso de como você lidou com tudo. Estamos preparados para o longo prazo. O tom carregava apreciação genuína. Apoiei-me no momento brevemente, o asfalto quente sob nossos sapatos. As palavras confirmavam em vez de confortar. As dores de cabeça voltavam esporadicamente, administradas com rotinas quietas, chá de camomila fumegando na caneca, o aroma calmante. Eu atravessava os dias com graça controlada, cada tarefa executada impecavelmente. A descoberta me ancorava, transformando a adaptação passiva em observação deliberada. Notei padrões. Como pedidos eram enquadrados como gratidão, como minhas contribuições eram assumidas em vez de discutidas. No jardim, ao entardecer, solo ainda quente do dia, ajoelhei entre as flores, pétalas macias. A casa sólida atrás de mim, luzes brilhando nas janelas. Tudo parecia harmonioso. No entanto, eu agora entendia as condições tecidas na sua fundação. Sacudi a terra dos joelhos e entrei, a porta de tela fechando com suspiro. O ar do verão pesava, mas meus passos permaneciam firmes, o peso do conhecimento transformando coisas pequenas em passos rumo à clareza. Os dias de verão se alongaram, depois começaram a encurtar, luz dourada mudando nas bancadas da cozinha, enquanto eu preparava refeições com a mesma atenção cuidadosa. Eu me movia pela casa como uma sombra que pertencia. Dobrando toalhas ainda quentes da secadora, amaciei cedendo sob as mãos e coordenando agendas que mantinham o mundo de todos girando suavemente. Por fora, nada mudava. Assei muffins favoritos de Mateus para os turnos de verão dele, a massa grossa e doce, e mandei pacotes para Juliana com bilhetes de incentivo. Os pais de Rodrigo recebiam suas rotinas, sem interrupção, medicamentos organizados em potinhos diários com cliques de plástico. Por dentro, construí meu plano metodicamente. Manhã cedo, antes da casa acordar, eu sentava na ilha da cozinha com o laptop, brilho da tela suave na luz fraca. Atualizava perfis profissionais, contatando ex-colegas com mensagens concisas e profissionais. Respostas chegavam aos poucos, cafés marcados durante tarefas. Mantinha separado. Ligações feitas no carro com vidros fechados. Voz firme e clara. Rodrigo notou meu jeito mais calmo e interpretou favoravelmente. Você parece mais tranquila, disse uma noite, ajudando a carregar a lava-louças depois de um jantar familiar, pratos tilintando suavemente. Esse arranjo realmente funciona para nós. Entreguei um copo, a superfície escorregadia, e concordei com um pequeno sorriso. O alívio dele era palpável, ombros relaxando enquanto falava de projetos vindouros. Eu escutava, limpando as bancadas até refletirem as luminárias. Fios financeiros se juntavam quietamente. Abri uma conta nova num banco diferente durante uma ida ao supermercado. Papéis assinados no escritório estéril, com zumbido de ar-condicionado no alto. Pequenas transferências começaram valores imperceptíveis no orçamento maior da casa, redirecionados de mesadas pessoais que eu raramente usava. Documentos reunidos numa pasta fina escondida no meu lado do armário. Papéis importantes deslizados entre roupas de estação. Revisei opções legais online em fragmentos de tempo, absorvendo termos sobre separação e divisão de bens sem explosão emocional. A mãe dele comentou sobre minha eficiência enquanto separávamos produtos do jardim numa tarde. Tomates maduros e pesados nas cestas. Você encontrou seu ritmo, Isadora. Assenti, limpando o suco das mãos num pano, o cheiro azedo. Mateus pediu dinheiro emprestado para conserto do carro. Forneci sem questionar, anotando a transação. Juliana ligava com mais frequência, agora compartilhando histórias do estágio, e eu respondia com interesse genuíno, o telefone quente contra a orelha. O plano exigia paciência, mantinha cada expectativa doméstica, jantares servidos quentes, lavanderia rodando, consultas marcadas. Viagens de trabalho de Rodrigo se tornavam oportunidades. Usava as noites quietas para pesquisar opções de moradia em cidades próximas, rolando anúncios no celular enquanto a casa dormia. Numa noite depois que ele voltou de uma conferência, ele me puxou para perto na cama, pele quente da viagem. Senti falta disso, murmurou. Segurei-o, a familiaridade um lembrete do que eu escolhia deixar.
mas minha resolução permaneceu firme. Pequenos riscos vinham com cobertura cuidadosa. Uma reunião com a advogada de divórcio durante uma suposta ida às compras. O escritório neutro e profissional, documentos revisados sobre mesa polida, conselhos anotados mentalmente, prazos, proteções, passos práticos. Voltei para casa com sacolas de supermercado, guardando perecíveis no interior fresco da geladeira, o plano avançando peça a peça medida. A saúde do pai dele estabilizou, permitindo mais independência. Ainda assim, as expectativas permaneciam. Eu me adaptava em torno delas, preparando refeições com antecedência e rotulando potes com letra caprichada. Rodrigo elogiou o sistema durante um churrasco de fim de semana, fumaça subindo da grelha enquanto amigos se reuniam. Isadora faz tudo parecer sem esforço. Risadas seguiram. Passei pratos, a cerâmica firme, aceitando elogios com graça enquanto a pasta no armário engrossava ligeiramente. A fadiga ainda visitava, mas agora parecia proposital. Administrava com caminhadas curtas no bairro, sapatos rangendo na calçada, ar de verão carregando cheiro de grama cortada e churrasco. Pensamentos clareavam nesses momentos a natureza condicional dos arranjos. Eu tinha descoberto a vida que entregara gradualmente, sem confrontos dramáticos, apenas preparação constante, cada ação deliberada. Numa noite úmida, Rodrigo me encontrou no jardim, puxando flores gastas. Você tem sido uma rocha durante tudo isso, disse, agachando ao meu lado, terra manchando os joelhos. A mão dele cobriu a minha brevemente, solo quente entre nós. Encontrei os olhos dele, a luz enfraquecendo, captando as linhas no rosto. Por um momento, a história compartilhada puxou os anos, as crianças, a casa. Depois continuei o trabalho, pétalas macias e murchas na palma. O plano quieto se solidificou ao longo das semanas. Contatos confirmados, recursos alinhados, um cronograma de saída tomando forma. Atualizei meu guarda-roupa sutilmente com peças práticas durante visitas a lojas. Itens que serviriam a um novo capítulo. Conversas com as crianças permaneciam leves, mas plantavam sementes de compreensão. Mudança como parte do crescimento, independência como força. Eles sentiam as mudanças sem captar o escopo completo. Rodrigo dormia profundamente ao meu lado na maioria das noites, presença familiar. Eu ficava acordada menos agora, mente focada em logística em vez de arrependimento. A casa continuava seus ritmos, portas abrindo, refeições, risadas compartilhadas ecoando. Eu participava plenamente, voz calma, ações confiáveis. O conhecimento do escritório tinha transformado a observação em estratégia. Cada coisa pequena, um formulário preenchido, um contato salvo, um essencial arrumado, construía rumo à autonomia. Quando as folhas começaram a sugerir cores de outono, fiquei na janela da cozinha numa manhã, caneca de café quente nas mãos. O plano estava quase pronto. O peso que carregava tinha propósito, não era mais apenas resistência. Enxaguei a caneca, água rodando pelo ralo, e entrei nas tarefas do dia com determinação quieta. A saída viria nos meus termos, cuidadosamente orquestrada, deixando a estrutura intacta para aqueles que permanecessem dentro dela. Folhas de outono ficaram crocantes e douradas, espalhando-se pelo gramado nas manhãs cedo, enquanto eu fazia os preparativos finais. A casa manteve seus ritmos familiares uma última vez, café coando com seu aroma rico, porções de café da manhã arrumadas precisamente, bilhetes deixados para o dia. Rodrigo beijou minha bochecha antes de sair para o escritório, o cheiro da loção pós-barba demorando brevemente. Te vejo à noite, disse, a porta clicando atrás dele. Os pais dele se moviam lá embaixo com suas rotinas quietas de sempre. As crianças estavam ocupadas com suas agendas, alheias à mudança prestes a acontecer. Movimentei-me pelos cômodos com eficiência calma, deixando tudo em ordem. As bancadas da cozinha brilhavam, refeições preparadas e rotuladas na geladeira para os dias seguintes. Roupa lavada dobrada cuidadosamente nas cestas. Correspondência organizada, sem gestos dramáticos, apenas o mesmo cuidado que dera por anos, agora servindo como um adeus silencioso. Minha pequena bolsa esperava junto à porta, contendo apenas o essencial, documentos, algumas trocas de roupa, itens que pertenciam somente a mim. As alianças de casamento repousavam na ilha da cozinha, ao lado de uma única folha de papel. O bilhete era breve, escrito na minha letra firme.
Eu amo você e nossos filhos, mas não posso mais desaparecer para manter tudo junto. Mereço uma vida que me inclua plenamente. Cuidem uns dos outros. Sem acusações, sem explicações longas. A verdade estava na simplicidade. Saí, o ar seco da estação contra a pele, carregando o cheiro de folhas caídas e fumaça distante de alguma fogueira de festa junina atrasada. O carro ligou suavemente. O ronco baixo do motor, o único som quebrando o silêncio do bairro. Dirigi para longe, sem olhar para trás no retrovisor por muito tempo, mãos firmes no volante, enquanto ruas residenciais davam lugar à rodovia. Lágrimas vieram quietas no começo, depois aliviaram conforme os quilômetros se acumulavam. O peso que carregara se erguia aos poucos com cada placa de saída passando. As semanas seguintes testaram cada parte do plano. As ligações de Rodrigo variavam de confusão à raiva à súplica, voz apertada no telefone. Volta para casa aí. A gente conserta isso. Os pais dele expressaram mágoa e preocupação. As crianças precisaram de tempo, conversas, se estendendo até altas horas, onde eu explicava limites e autorrespeito sem amargura. Escutei os sentimentos deles. Voz calma, firme na minha necessidade de espaço e autonomia. Me acomodei num pequeno apartamento numa cidade próxima. Luz do sol entrando pelas janelas modestas em móveis simples. O trabalho voltou gradualmente. Projetos de consultoria que desafiavam minha mente novamente. Conversas com colegas que reacendiam velhas faíscas de estratégia e criatividade. Sessões de terapia ajudaram a desenrolar anos de acomodação silenciosa no consultório da terapeuta, espaço neutro para reflexão. Manhãs agora me pertenciam. Café tomado devagar. Livros lidos sem interrupção. Caminhadas onde pensamentos podiam vagar livremente. Questões financeiras prosseguiram pelos canais adequados, os documentos descobertos trazendo clareza em vez de alavanca. Segurança veio dos meus próprios esforços, não de condições. Rodrigo e eu navegamos a coparentalidade com civilidade crescente, as crianças se adaptando conforme viam a mãe retomando seu lugar no mundo. Alguns dias traziam solidão, o eco da casa antiga na memória. Outros traziam alívio profundo, a liberdade de escolher como gastar minhas horas, cujas necessidades vinham primeiro. Aos 45 anos, recomeçar carregava tanto incerteza quanto possibilidade. Reconectei com amigos há muito distantes pela correria, refeições compartilhadas onde risadas pareciam leves. O jardim que um dia cuidei se tornou metáfora. Algumas raízes profundas, outras prontas para solo novo. Não me arrependi dos anos dados à família. Simplesmente me recusei a entregar o resto de mim sob termos não ditos. Rodrigo eventualmente entendeu partes disso, embora a aceitação plena levasse tempo. Nos encontramos para um café numa tarde fresca, folhas rodopiando aos nossos pés do lado de fora do café. Achei que estávamos construindo algo duradouro, disse ele baixinho, caneca quente nas mãos. Encontrei o olhar dele. Estávamos, mas parou de incluir todo o meu eu. A conversa terminou sem resolução, mas com respeito mútuo. Isso bastava por enquanto. Olhando para trás, a jornada daquele comentário no jantar até este novo capítulo revelou como expectativas ordinárias podiam remodelar silenciosamente uma vida. A holding familiar tinha sido a chave que destravou a consciência, mas a decisão veio dos pequenos momentos acumulados e da voz constante interior que finalmente falou com clareza. Se você está nos seus 40 ou 50 anos e sentiu que se apagava nos papéis que todos os outros precisam cuidadora, coordenadora, aquela que mantém tudo funcionando, saiba que nunca é tarde demais para escolher visibilidade novamente. Você merece um lugar à sua própria mesa, não só aquela que você arruma para os outros. Quero saber como esta história ressoa com você. Já precisou se afastar de algo estável para se encontrar novamente? Deixe um comentário abaixo e conte de onde você está ouvindo. Suas histórias importam aqui. Temos muitas outras jornadas honestas para compartilhar toda semana. Então, inscreva-se para não perder o que vem a seguir. Vamos continuar caminhando por esses capítulos juntos, um passo honesto de cada vez.